galera, mais uma questão do nosso simulado, questão número 76, uma questão sobre população, sobre teorias demográficas. Competência de área 2, habilidade número 8 para nós, beleza? Deng Xiaoping tentou restaurar a ética do trabalho, respeitada pelos chineses fora do país, mas não dentro dele. Reduziu a taxa de crescimento populacional ao determinar que cada família deveria ter apenas um filho, a política do filho único, o que nem sempre era obedecido em áreas rurais. A maioria dos camponeses decidiu que, se podiam ter apenas uma criança, então que fosse apenas um menino. A política do filho único, adotada na China, provocou ao longo desses anos um grande problema na estrutura etária e ocupacional do país, tendo como consequência para as próximas décadas. Então vamos lá. Quando ele fala, gente, a política do filho único, tá bom? Nós vamos lembrar da ideia de uma teoria. Que teoria é essa? Neo-malthusiana. Quando falamos das teorias demográficas, elas surgiram a partir da observação de Thomas Robert Malthus do que acontecia no cenário inglês ali no final do século XVIII, quando ele observou que a população estava crescendo demais em uma situação de êxodo rural, redução das lavouras, aumento dos pastos. Ele imaginou, a população vai crescer numa velocidade muito maior do que a capacidade de nós produzirmos os meios de subsistência. Então vai gerar o caos. E aí, gente, esse pensamento, esse raciocínio, ele emergiu no século XX, pelos que são chamados de neomalthusianos. Eles entendem que o forte crescimento populacional vai esgotar as possibilidades de crescimento econômico das nações e, consequentemente, da resolução de todo tipo de problema que aquele país pode ter. Deng Xiaoping ingressa como grande líder dirigente da China, trabalhando justamente esse raciocínio de que, se ele conseguisse controlar aquele crescimento populacional, uma das coisas que seria resolvida seria a condição econômica da China. Então, adota-se essa política do filho único para controlar essa grande quantidade de pessoas no país, que já é grande e poderia ser bem maior. Porém, isso tem um efeito, tem um dano colateral em décadas seguintes. A população vai envelhecendo naturalmente. Você vai tendo uma grande quantidade de adultos e uma pequena quantidade de crianças. E amanhã, a situação desses países vai ser o quê? Vai ser uma pirâmide inversa, tá certo? Por quê? Porque não está nascendo quase ninguém por conta do controle e os adultos vão envelhecer, sobrecarregando o sistema previdenciário. Hoje, a política do filho único, ela caiu por terra, porque perceberam que a pirâmide estreitou demais. Então, amanhã não vai ter tanta gente para trabalhar. E esses adultos em volume hoje, porque a população da China é uma população de adultos predominantes, tá bom? Amanhã será uma população de idosos. Então, por isso que ele aborda justamente isso. Para as próximas décadas, países que têm população madura, ou seja, na divisão da pirâmide etária, você tem mais adultos do que jovens idosos, ou seja, uma situação de bônus. O pós-bônus vai ser o quê? Muitos idosos, pouca gente trabalhando e a pirâmide invertida. Então, o que ele diz? Vai ter como consequência para as próximas décadas a redução da base da pirâmide e o início, não é o início, é o pós-bônus. Crescimento demográfico negativo e o incremento de imigrantes. Não é o caso da China. A China não tem essa política já programada. Países como a Austrália, por exemplo, recebem imigrantes. Alguns países europeus recebem imigrantes, mas não é o caso da China. Alargamento da pirâmide não é alargamento, é um estreitamento, tá certo? Letra D, formação de uma pirâmide inversa, sobrecarga no sistema previdenciário. Letra D, o gabarito. Letra E, estreitamento da base da pirâmide, o aumento da população economicamente ativa. Não. Como você vai ter mais idosos, você vai ter o aumento da população não economicamente ativa, beleza? Resposta letra D. Valeu, pessoal!